Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara pode aprovar em breve a proposta que retira a obrigatoriedade da Petrobras de atuar como operadora única de todos os blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas de produção do petróleo do pré-sal. Para o governo, a mudança pode ajudar o país a sair da crise econômica. Os críticos do projeto afirmam, entretanto, que a mudança irá entregar a Petrobras aos interesses estrangeiros. É sobre isso que o Câmara Debate conversa agora com os deputados Júlio César, do PSD do Piauí, e Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Júlio César, em que essa mudança pode ajudar o país a sair da crise econômica, a reativar a economia? O pré-sal foi uma das maiores descobertas do setor de petróleo do mundo. Mas para o seu aproveitamento, na época da descoberta, previa um investimento de 600 bilhões de dólares até o ano 2020. O que não tem acontecido. Nós já avançamos muito, nós já temos uma capacidade de produção do pré-sal mais de 1 milhão de barris dia, mas precisamos chegar o total em 2020 em mais de 4 milhões de barris. E o que está acontecendo? É a falta de investimento. A Petrobras está investindo menos da metade do que previu no passado, em cada ano, no aproveitamento do pré-sal. E o que aconteceu também? Foi a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Chegou a menos de 30 dólares. Por isso que a arrecadação do royalties, que tanto reclama o Rio de Janeiro por ser um privilégio excessivo que a União concedeu ao Rio, sem produzir um litro de petróleo, quem produz lá é o mar, e o mar, pela Constituição, pertence à União, e a União é de todos os estados brasileiros, mas mesmo assim, como o Rio de Janeiro tem uma dependência muito grande do pré-sal, está em situação delicada, porque a arrecadação no ano passado caiu em torno de 37%, e nos 5 primeiros meses deste ano também caiu 37%. Então, o que eu vejo nisso? A flexibilização é trazer mais investimento. Se a Petrobras não tem capacidade de investir, e nós precisamos aproveitar essa grande riqueza que a natureza nos deu, e que é um orgulho do Brasil, que se projeta, inclusive, no mercado internacional, como um dos grandes produtores de petróleo, e se projeta para chegarmos aí, na década de 20, entre 20 e 30, perto da Venezuela, nós precisamos de investimentos. Se a empresa não tem, então vamos trazer parceiros que possam investir. Além do mais, o problema da Petrobras é que ela é uma das empresas mais endividadas do mundo. Em 88, quando começou a exploração do petróleo, a Petrobras devia 3% do PIB do Brasil. E a sua capacidade do PIB do Brasil, hoje deve mais de 9%. 9%. Então, e isso afeta a capacidade de investimento? Aí afeta a capacidade de investimento, inclusive a sua própria credibilidade, quando vendeu várias ações no mercado internacional, inclusive nos Estados Unidos. Obrigada, deputado Júlio César. Deputado Valmir Pracidelli, esse argumento de que essa mudança entrega a Petrobras, então, aos interesses estrangeiros, não é um pouco forte, tendo em vista assim, a incapacidade da Petrobras de explorar todos os blocos do pré-sal? Atualmente? Olha, primeiro que a Petrobras não tem incapacidade de exploração de todos os blocos do pré-sal. Ela, como operadora única, ela concede já para outras empresas a possibilidade de fazer a exploração. Já tem outras empresas fazendo a exploração, no entanto, é concedido pela Petrobras. O que está por trás desse projeto não é apenas o debate com relação à capacidade ou não
da Petrobras fazer o investimento. O que está por trás desse projeto é quem fica e quem deterá o patrimônio que nós entendemos que é da nação brasileira, do povo brasileiro, que é o petróleo, que faz com que o Brasil, né, a partir dessa descoberta do pré-sal, pode chegar a ser o terceiro ou quarto produtor de petróleo do mundo. As nossas reservas, as previsões das nossas reservas são de 40, 50, 60 anos, porque ainda há poços a serem descobertos, né? E a Petrobras é a maior empresa hoje que detém a tecnologia de exploração de petróleos em águas profundas. Nós já vimos no passado, em governos anteriores, a tentativa de passar a Petrobras para o controle de petrolíferas internacionais. Houve governos, inclusive, que tentou mudar o nome da Petrobras para Petrobrax. Então, este processo e este debate precisa ser feito de forma mais intensa. Os preços do petróleo em nível internacional caíram por vários fatores da geopolítica, inclusive por uma tentativa de diminuir a força da Rússia do ponto de vista da exploração de petróleo. Tem um debate internacional todo feito a esse respeito e eu vejo que o Brasil, neste momento de conjuntura internacional e digamos assim, diminuição de preço internacional, entregar a possibilidade das grandes petrolíferas virem aqui ter o controle do nosso petróleo, significa a gente diminuir a nossa condição de crescimento enquanto país, de desenvolvimento em tecnologia, de investimento em educação e saúde, porque o sistema de partilha pressupõe isso, e de um controle pela nação brasileira das suas riquezas. Obrigada, deputado Valmir Pracidelli. Deputado Júlio César, então, na opinião do senhor, essa questão econômica de trazer, então, um investimento de outras empresas numa hora em que o Brasil passa por uma grave crise econômica, contra o interesse geopolítico estratégico de manter o controle soberano do país sobre as reservas. Como mediar esses dois interesses? Olha, com todo respeito, eu fui a pessoa que jamais defendeu a Petrobras e continuo defendendo. É a maior empresa do Brasil, já representou, como eu disse, 10% do PIB brasileiro, hoje representa menos de 3% do valor de mercado. E os seus investimentos cada dia mais diminuem. E nós precisamos avançar muito no aproveitamento dessa grande potencialidade, até para que o Brasil tenha mais recursos e que o PIB, a Petrobras contribua, a Petrobras e o petróleo nosso, ou as empresas, contribuem para estabelecer o crescimento do nosso PIB, que nos últimos 4 anos tem sido negativo. Quanto à capacidade da Petrobras de explorar o pré-sal, eu não questiono. Ela tem uma tecnologia que ninguém tem no mundo, a capacidade de explorar. O problema é a capacidade de investir, é a capacidade de aproveitar essa riqueza nossa. Eu sou contra, se pudesse aproveitar tudo com a Petrobras, era o ideal. Mas a Petrobras, houve o inverso. O seu valor de mercado caiu de 10 para 3 e sua dívida, que era menos de 2% do PIB, hoje está 9%. A Petrobras deve quase 500 bilhões de reais. Então, isso tem contribuído. Só o encargo da dívida inibe muitos investimentos. E esses encargos são grande parte é financiado pelo BNDES, com subsídio do povo brasileiro. O que o BNDES faz? Não tem recurso, o Tesouro capitaliza com a taxa Selic, dinheiro captado no mercado, e o Tesouro paga a diferença. Como a Petrobras é uma grande empresa, e o orgulho do Brasil, e que precisa investir, tem um grande subsídio. Quem paga essa diferença é o povo brasileiro.
E não é só com a Petrobras, não. São vários investimentos feitos com dinheiro do BNDES, dinheiro do FAT. O BNDES, de tudo que opera, não tem 25% dele, o resto é do Tesouro. Ou é FAT ou é captado através do Tesouro Nacional. Então, nós precisamos realmente aproveitar essa grande riqueza que o nosso país tem para restabelecer a capacidade de aproveitamento, um cronograma feito no passado, que a Petrobras não teve capacidade de cumprir, porque não tem dinheiro, e nós precisamos botar, não excluir a Petrobras, ela continua também operando, mas não com exclusividade, como a lei determina deputado hoje. César. Antes da gente ir para o intervalo, rapidamente, deputado Valmir Pracidelli, como então alavancar os investimentos da Petrobras se não mudar do regime de concessão, do regime de partilha, desculpe, para que possa então atrair outras empresas também, acabando com a exclusividade? Os investimentos da Petrobras, ela tem feito e ela diminuiu em função de uma conjuntura internacional pela diminuição efetivamente do valor do petróleo e que evidentemente cai a sua rentabilidade, o seu faturamento em função disso. Agora, esta diminuição de preço ela não se manterá eternamente. O preço ele vai evidentemente oscilar e a tendência é que ele possa retomar patamares possíveis de investimento. Mas também nós temos a convicção, pelas informações todas e pelos estudos todos que são feitos, de que eventuais empresas que venham para cá não farão automaticamente investimentos na produção, não farão investimentos na extração do petróleo e essa extração ficará beneficiando essas empresas. Então, portanto, não beneficiará a Petrobras e não beneficiará o povo brasileiro. E esse debate com relação ao BNDES é um debate que nós precisamos fazer compreendendo qual é o papel do Estado. Se é, evidentemente, fomentar a nossa economia, inclusive as empresas públicas, para que a gente possa fazer com que a nossa economia cresça, e esse é um banco de desenvolvimento, conforme o próprio nome diz, ou se é ter um capital de investimento e de tratativa de crescimento apenas dos rentistas. Nós defendemos e entendemos que é preciso que esse dinheiro do BNDES possa ser investido, sim, no crescimento da nossa economia e a Petrobras, evidentemente, é uma das empresas, ou a maior empresa, como disse o deputado Júlio, brasileira, e que responde em torno de, a cadeia de óleo e gás responde em torno aí de 14% do PIB, o que é bastante significativo, principalmente num momento como este de crise que o Brasil vive e precisa, evidentemente, recuperar a sua economia. Obrigada, deputado. A Câmara de Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a proposta que acaba com a obrigatoriedade da Petrobras de atuar como operadora única de todos os blocos contratados pelo regime de partilha na produção em áreas do petróleo e do pré-sal. Eu sou Fabiana Mello e os nossos convidados são os deputados Júlio César, do PSD do Piauí, e Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Deputado Júlio César, o deputado Valmir Pracidelli, ao final do primeiro bloco, falou da necessidade de discutir, ou rediscutir, o papel do Estado, inclusive, o papel do BNDES, como o senhor falou, no fomento até dos investimentos da Petrobras. Qual a opinião do senhor sobre essa colocação? Eu achei até oportuno ele falar sobre o papel do BNDES na rediscussão aqui do nosso Pacto Federativo do Estado, né? O que é o BNDES? Uma coisa que eu tenho combatido é o BNDES financiar esses países aqui da América Latina. Se todo o dinheiro que financiaram obras e serviços aqui na América Latina, financiado com subsídio do Tesouro Nacional, através do BNDES, fosse feito na Petrobras, talvez a Petrobras não estivesse com a dificuldade que tem hoje. Eu já identifiquei 14 bilhões de dólares de financiamento de obras e estrutura
obras estruturantes em Angola, em Cuba, na Venezuela, na Argentina, em Gana, em vários países aqui da América Latina e outros mais. Então eu sou contra. O BNDES já tem um subsídio. Eu, inclusive, já fiz um discurso combatendo esse tipo de comportamento do BNDES, porque lá os encargos são bem menores do que os encargos das empresas, embora pague-se lá a variação cambial. Tudo é feito em dólar. Então, eu concordo com ele que o BNDES tem que fortalecer a atividade produtiva, não dos outros países, mas aqui do Brasil. Então, são 14 bilhões de dólares, quase 50 bilhões de reais. Então, este papel é para a economia do Brasil. O BNDES não tem dinheiro dele próprio, como tem o Banco do Brasil, como tem a Caixa. O dinheiro, eu já falei aqui, é do Tesouro, 500 bilhões, que o Tesouro também não tinha, captou a taxa Selic e está pagando a diferença entre a aplicação e a captação. E outra parte é do FAT, quase 200 bilhões. 200 bilhões do FAT, que é do trabalhador brasileiro. Então, eu acho que tem que acabar com esse tipo de financiamento a economias regionais aqui da América Latina e centrar todo o poder que o BNDES tiver aqui no Brasil. E uma coisa preocupante, viu, Valmir, é a queda da aplicação. O BNDES, em 2014, aplicava em média 15 bilhões por mês. Pouco mais de 15 bilhões. Em 2015 chegou a 15. E esses 3 meses, cujos relatórios já estão no site do BNDES, só está dando 6 bilhões. 6 bilhões. Por que isso aconteceu? Porque o Tesouro deixou de aportar. Porque o Tesouro não teve mais capacidade ou não quis de captar no mercado a taxa Selic e botar lá bem mais barato. Então, isso é uma coisa preocupante em termos de fomentar a nossa economia, os nossos investimentos, mas também tem que acabar com o investimento em outros países. O Brasil não tem nada a ver com outros países. Obrigada, deputado Júlio César. Eu queria passar para o deputado Valmir Pracidelli, agora colocando essa questão, porque investir, né, fomentar obras em outros países de empresas brasileiras com recursos do BNDES acaba sendo uma decisão geopolítica, uma decisão estratégica. Exatamente. Assim como o senhor falou na questão de acabar ou não com a obrigatoriedade da Petrobras de atuar em todos os blocos com exclusividade, é uma decisão também estratégica de geopolítica. Como conciliar esses interesses, deputado Valmir Pracidelli, e como continuar atuando dessa forma com a necessidade de retomar o crescimento aqui no país, internamente, como defendeu o deputado Júlio César? Nós vivemos aqui um debate, inclusive, que é preciso que a sociedade se atente, de troca de governo, digamos assim, um processo de impedimento de uma presidenta, que não está acontecendo apenas por uma troca de partido ou de um governante, é por uma concepção do papel do Estado brasileiro. E essa concepção do papel do Estado brasileiro é preciso que a população atente entre se nós e o Brasil continua tendo o chamado complexo de vira-lata, sendo submisso e submetido exclusivamente à relação de interesse dos Estados Unidos, ou se de fato passa a ser uma potência que o um país que tem a 8ª economia do mundo e que precisa se colocar como indutor da sua economia, mas estimulando, evidentemente, o comércio multilateral e as relações multilaterais. Há um debate agora com relação ao Mercosul e o seu papel no desenvolvimento e no crescimento de todo o nosso continente. E o Brasil é fundamental nesse sentido. E há um debate, evidentemente, do papel do Brasil na relação com países também subdesenvolvidos, como da África, da Ásia, enfim, e que a gente precisa fazer e se inserir nesse debate da geopolítica. Nós, evidentemente, vamos destoar um pouco do tema central do debate, que é a questão da Petrobras. Mas tem uma relação colocada entre
estas ações que são contestadas por esse governo que se tenta estabelecer agora e por essa visão de que o Brasil precisa parar de se relacionar multilateralmente. E as suas empresas não podem buscar o fortalecimento de relações e de trabalho internacional. Então nós precisamos fortalecer a nossa indústria. E fortalecer a nossa indústria pressupõe ter o fortalecimento da Petrobras também, em que pese ela passar por um momento de reavaliação dos seus investimentos, nós precisamos ter a dimensão do papel da descoberta do pré-sal, voltando aqui para o tema, para que a própria Petrobras possa buscar a retomada desse crescimento. E o que significa isso no cenário internacional? O que significa isso para o fortalecimento da política brasileira e do papel do Brasil na economia internacional? O fomento da sua indústria nacional para disputar o mercado internacional, especialmente no Mercosul e especialmente na África, é fundamental para que o Brasil possa ter aumentar a sua tecnologia, a capacidade de investimento na educação, é fundamental para que o Brasil possa fomentar emprego de alta capacidade interna e faz parte de quem quer ter um país que dispute, sim, a pujança econômica internacional. Eu vou colocar para os senhores a mesma pergunta, porque quando se fala em abrir mercado, em haver maior comércio, se fala que muitos países que defendem hoje a abertura de mercados, dos nossos mercados, protegeram os seus mercados, fizeram com que as suas indústrias, que hoje são competitivas, assim chegassem porque se protegeram antes. Exatamente. E hoje querem que os outros abram os mercados para que possam atingir... É o que querem fazer com o Brasil. Mas, por outro lado, deputado Valmir, o que muita gente, muitos críticos colocam é que, ao proteger determinados setores aqui no Brasil, o que se conseguiu não foi fortalecer o mercado, e sim tornar determinados setores menos produtivos pela falta de concorrência. E por isso que alguns defendem que a abertura de alguns setores seria positiva, porque a concorrência externa forçaria aumento de produtividade. Então, como conciliar essa proteção do mercado nacional com a necessidade de aumentar a produtividade da indústria brasileira, que caiu, voltou a patamares dos anos 90. Deputado Júlio César. Bom, o BNDES também fomenta nossas indústrias para exportar. Por exemplo, financiar aviões da Embraer. Teve um ano, em 2004, ou foi 2005, se a memória não me falha, que o BNDES financiou mais avião do que tudo que investiu no Nordeste. Mais naquela época. E eu até entendo que tem que fortalecer a indústria. É outra grande indústria que orgulha a terceira ou a quarta maior indústria aeronáutica do mundo e é um orgulho do Brasil. Então, o BNDES passou a financiar empresas americanas a comprar avião aqui. O que eu fiz aqui, aquele relatório dos 14 bilhões de dólares, são obras de infraestrutura feitas nesses países, que não fomenta, apenas dá mais mão de obra à construção civil no Brasil. Isso feito pelas 5 maiores empresas do Brasil. Então, quando é para fomentar a exportação de bens e serviços feito no Brasil, para realmente viabilizar aquela indústria, como eu cito aqui, a própria Embraer, que já financiou mais de 5 bilhões para empresas americanas comprar o avião no Brasil. E eu concordo. Agora, para fazer obras e serviços de outros países, obrigada, deputado Júlio César. Vou passar para o deputado Valmir, porque a gente está encerrando em 2 minutos. Deputado Valmir. Não, eu só queria colocar uma outra questão que eu considero essencial na atuação do BNDES, que é o investimento a micro e pequena empresa. Isso dá condição de crescimento, em especial nas regiões norte e nordeste do país, que tiveram também esses aportes de investimento do BNDES nos últimos anos, que não foi ainda, na minha opinião,
em recurso suficiente, mas que precisam aumentar. E esse investimento e esta relação tem, evidentemente, do meu ponto de vista, a ver com o papel que tem o BNDES, que é de ajudar no desenvolvimento da nação. Nós, como o tema central é, de novo, a questão da Petrobras, voltando aqui, eu compreendo que este projeto que nós votamos, que eu espero que não seja em breve votado no plenário da Câmara, eu espero que seja revisto esse debate, inclusive foi discutido numa comissão especial, e que tende ser o início de um processo para que a gente possa acabar com o sistema de partilha e, portanto, voltar ao sistema de concessão, o que é muito ruim para o Brasil, o que significará a retirada de investimento de em torno de 50 bilhões de reais nos próximos 30 anos da educação e da saúde que está previsto no sistema de partilha para ser investido. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no Câmara Debate. Já terminou. Já, deputados, mas já fica aberto o convite para uma próxima edição do programa. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, e Júlio César, do PSD do Piauí. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate na internet, na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate e também no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!